Ele era milionário, morava numa mansão, tinha tudo. Ela era apenas a empregada. Mas quando ele a viu escondida comendo sobras de comida com aquele olhar de desespero, algo dentro dele quebrou. Decidiu descobrir a verdade. E o que encontrou mudou a vida dos dois para sempre. Rodrigo Mendes nunca imaginava que voltaria para casa naquela hora. A reunião de negócios tinha terminado mais cedo e ele dispensou o motorista. Queria dirigir sozinho, pensar um pouco sobre os últimos meses. Era quase meia-noite quando estacionou na garagem da mansão. A casa estava em silêncio completo. Clarice, sua esposa, já devia estar dormindo no quarto do segundo andar. Os filhos também. Tudo como sempre, previsível e organizado. Ele entrou pela porta lateral que dava direto para a área da cozinha. Não queria acordar ninguém subindo a escadaria principal. Foi quando escutou um barulho discreto vindo da cozinha, quase imperceptível, como se alguém estivesse tentando não fazer som nenhum. Rodrigo parou onde estava, corpo tenso. Sua primeira reação foi medo. Invasão? A casa tinha sistema de segurança completo, mas ele sabia que nada era 100% garantido. Caminhou devagar em direção à cozinha, coração acelerado. A porta estava entreaberta, uma fresta de luz escapando pelo vão. Ele empurrou a porta com cuidado e viu. Marina estava sentada no chão, encostada na parede entre a geladeira e o armário. Um lugar escondido onde ninguém veria se entrasse normalmente na cozinha. Ela tinha um prato nos joelhos. Comia devagar, com as mãos, pedaços de comida que sobraram do jantar. Frango frio, arroz que já estava duro. Ela mastigava em silêncio, olhos fixos no prato, como se aquilo fosse a coisa mais preciosa do mundo. Rodrigo ficou paralisado na porta. Marina levantou os olhos e o viu. Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dela. Um lampejo de reconhecimento que desapareceu tão rápido quanto surgiu. O prato quase caiu das mãos dela. Ela se levantou num pulo, derrubando o garfo no chão com um barulho metálico que ecoou na cozinha silenciosa. "Senhor Rodrigo." A voz dela saiu trêmula, assustada. "Eu não sabia que o senhor tinha chegado. Eu só estava..." Ela tentou esconder o prato atrás das costas, mas era tarde demais. Rodrigo já tinha visto tudo. As mãos dela tremiam visivelmente. Não era nervosismo comum. Era o tremor de quem está fraco, de quem o corpo está pedindo comida há tempo demais. "Marina." Rodrigo deu um passo para dentro da cozinha, mantendo a voz calma. "Está tudo bem. Não precisa se esconder. Eu sinto muito, senhor. Eu sei que não devia estar comendo agora. Eu terminei o trabalho, limpei tudo, mas eu..." A voz dela falhou. Lágrimas começaram a descer pelo rosto. "Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. Eu preciso muito." Rodrigo sentiu algo apertar no peito. Marina trabalhava na casa deles há 4 meses. Sempre discreta, sempre eficiente. Chegava cedo, saía tarde, nunca reclamava de nada. Ele mal conversava com ela. Era Clarice quem dava as ordens, quem organizava a rotina doméstica. Mas agora, vendo aquela mulher ali, comendo sobras escondida no chão da cozinha, ele percebeu que nunca tinha realmente olhado para ela. "Marina, você não vai ser demitida." Ele se aproximou devagar. "Mas preciso entender. Por que está comendo escondida? Se estava com fome, podia ter comido normalmente." Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. "Eu não queria incomodar, senhor. A dona Clarice sempre diz que eu tenho que comer só no meu horário de almoço. Depois das 6 da tarde, a cozinha é só para a família." Rodrigo sentiu uma pontada de raiva. Não de Marina, de si mesmo, de Clarice, de toda aquela situação absurda. "Você trabalha aqui até às 8 da noite. Está me dizendo que fica das 6 às 8 sem poder comer nada?" Marina baixou os olhos. Eu como em casa, senhor. Não tem problema." Mas tinha problema. Rodrigo via claramente agora. Ela estava magra demais. As roupas, que já eram simples, pareciam largas no corpo dela. Ele olhou para o prato que ela ainda segurava. Sobras frias. Comida que provavelmente ia para o lixo. "Senta aqui." Ele apontou para a mesa da cozinha. "Por favor." "Senhor, eu..." "Senta, Marina." Ela obedeceu, sentando na beirada da cadeira, tensa como se esperasse uma punição a qualquer momento. Rodrigo abriu a geladeira.
Dentro tinha comida fresca, preparada pela cozinheira que vinha 3 vezes por semana. Ele pegou um recipiente com lasanha, colocou uma porção generosa num prato, aqueceu no micro-ondas. Quando colocou o prato quente na frente de Marina, ela olhou para ele com os olhos arregalados. Senhor, não precisa... Precisa sim. Come. Marina pegou o garfo com mãos ainda trêmulas. Começou a comer devagar, como se não acreditasse que aquilo era real. Rodrigo sentou na cadeira ao lado, observando em silêncio. Ela comia como quem está com fome de verdade. Não aquela fome de quem pulou uma refeição. Era fome de quem não come direito há dias, talvez semanas. Cada garfada era mastigada com cuidado, saboreada, como se fosse desaparecer. Marina, posso te fazer uma pergunta? Rodrigo esperou ela terminar de engolir. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa? Ela parou de mastigar. Os olhos dela ficaram vermelhos de novo. Eu como todo dia, senhor. Não estou perguntando se você come. Estou perguntando quando foi a última vez que você comeu até ficar satisfeita. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Marina largou o garfo no prato. As lágrimas voltaram, dessa vez, sem controle. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu sinto muito, senhor. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria causar problema. Rodrigo sentiu o peito apertar ainda mais. Marina, olha para mim. Ela tirou as mãos do rosto devagar, os olhos inchados. Você não está causando problema nenhum, mas preciso que você seja honesta comigo. Está passando dificuldade? Marina mordeu o lábio hesitante. Depois assentiu, um movimento quase imperceptível. Tem filhos? 3, senhor. Meninas? Rodrigo fechou os olhos por um segundo. 3 filhos. E a mãe delas comendo sobras escondida no chão da cozinha. Quantos anos? 8, 6 e 4. E o pai delas? Marina baixou os olhos novamente. Foi embora há alguns meses. Não deixou nada. Levou até as economias que a gente tinha guardado. A raiva que Rodrigo sentiu naquele momento foi instantânea. Um homem que abandona a mulher e 3 filhas pequenas. Que tipo de pessoa faz isso? Marina, por que você não falou nada? Não pediu ajuda? Porque eu tenho vergonha, senhor. A voz dela saiu tão baixa que ele mal conseguiu ouvir. Vergonha de estar nessa situação. Vergonha de não conseguir dar comida direito para minhas filhas. Rodrigo respirou fundo, tentando controlar as emoções. Onde você mora? Na Zona Leste, senhor. Pego 2 ônibus para chegar aqui. Trabalha só aqui? Marina hesitou antes de responder. Trabalho em mais 4 casas, senhor. Uma de segunda e quarta de manhã. Outra de terça e quinta de manhã. Outra de sexta o dia inteiro. E aqui de segunda a sexta à tarde. Rodrigo fez as contas mentalmente. Ela trabalhava praticamente todos os dias, em múltiplos lugares. Pegava condução para ir e voltar. E mesmo assim, não conseguia ganhar o suficiente para alimentar a família direito. E suas filhas? Onde estão quando você está trabalhando? A mais velha cuida das 2 pequenas. Ela é muito responsável, senhor. Muito esperta. Uma menina de 8 anos cuidando das irmãs menores, enquanto a mãe trabalhava em 5 casas diferentes. Rodrigo sentiu vontade de socar alguma coisa. Marina, termina de comer e me escuta com atenção. Ela olhou para ele, assustada com o tom sério. A partir de agora você vai comer aqui todo dia. Não sobras. Comida de verdade. E vai levar comida para suas filhas também. Entendeu? Senhor, eu não posso aceitar isso. A dona Clarice, eu resolvo com a Clarice. Você não precisa se preocupar com isso. Marina começou a chorar novamente, dessa vez de alívio. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Eu vou trabalhar mais. Vou fazer tudo o que o senhor pedir. Você já trabalha demais, Marina. Rodrigo se levantou, pegou recipientes na despensa. Começou a encher com comida da geladeira. Arroz, feijão, carne, salada. Leva isso para suas filhas hoje. Amanhã conversamos melhor sobre tudo. Marina olhou para os recipientes cheios de comida e desabou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de quem não aguenta mais carregar o peso sozinha. De quem finalmente encontrou alguém que enxergou sua dor. Rodrigo não disse mais nada. Apenas colocou a mão no ombro dela por um momento.
num gesto de solidariedade silenciosa. Quando Marina saiu daquela casa naquela noite, carregando sacolas de comida, Rodrigo ficou sozinho na cozinha. Sentou na mesma cadeira onde ela estava. Olhou para o canto onde a encontrou comendo no chão e tomou uma decisão. Ia descobrir toda a verdade sobre a vida de Marina e ia fazer alguma coisa para ajudar, porque ninguém merece passar fome, principalmente não alguém que trabalha tanto, que luta tanto. A vida de Marina ia mudar. Ele garantiria isso. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou cedo. Não conseguiu dormir direito a noite toda. A imagem de Marina comendo no chão da cozinha não saía da cabeça dele. Enquanto Clarice ainda dormia, ele desceu para tomar café. Marina já estava lá, como sempre, limpando a sala, organizando almofadas, passando pano nos móveis. Quando viu Rodrigo, ela parou imediatamente. Bom dia, senhor. Bom dia, Marina. Ele tentou sorrir. Suas filhas gostaram da comida? O rosto dela se iluminou de um jeito que ele nunca tinha visto. Gostaram muito, senhor. Muito mesmo. Faz tempo que elas não comiam tão bem. Rodrigo sentiu o peito apertar de novo. Que bom. Hoje, quando você for embora, vou preparar mais. Senhor, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Só quero que você e suas filhas estejam bem. Marina abaixou a cabeça, emocionada. Voltou ao trabalho, mas Rodrigo percebeu algo diferente nela. Ela ainda estava magra, ainda tinha olheiras profundas, mas havia uma leveza que não existia antes, como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Clarice desceu para o café por volta das 9 horas, vestida impecavelmente como sempre. Cabelo preso, maquiagem perfeita, aquele ar de quem controla tudo ao redor. Bom dia! Ela beijou Rodrigo no rosto, sentou na mesa. Marina, traz meu café. Marina apareceu rapidamente com a bandeja. Café, torradas, frutas. Colocou tudo na mesa com cuidado e voltou para a cozinha. Rodrigo esperou Marina sair. Clarice, preciso conversar com você sobre ela. Sobre a Marina? O que tem? Ela está passando por dificuldades sérias. Vim para casa ontem à noite e encontrei ela comendo sobras escondida. Clarice parou de passar geleia na torrada. Escondida? Por quê? Porque ela disse que você proibiu ela de comer depois das 6 da tarde. O rosto de Clarice ficou vermelho. Rodrigo, não é bem assim. Eu só estabeleci horários. A cozinha precisa ter organização. Organização? Clarice, a mulher trabalha aqui até às 8 da noite. Fica 2 horas sem poder comer nada. Ela pode comer quando chegar em casa. Ela tem 3 filhas para alimentar. O marido abandonou a família. Ela trabalha em 5 casas diferentes para conseguir sobreviver. Rodrigo sentiu a irritação crescendo. E você acha que estabelecer horários rígidos é mais importante que a dignidade de uma pessoa? Clarice largou a faca na mesa com um barulho seco. Não levanta esse tom comigo. Eu não sabia da situação dela. Como eu ia saber? Ela nunca falou nada. Porque ela tem vergonha. Porque tem medo de ser julgada. Porque precisa desse emprego desesperadamente. E o que você quer que eu faça? Quero que você trate ela como ser humano. Quero que ela possa comer quando tiver fome. Quero que possamos ajudar ela de alguma forma. Clarice cruzou os braços, defensiva. Ajudar como? Rodrigo, a gente já paga o salário dela. Não podemos resolver a vida de todo mundo. Não estou pedindo para resolver a vida de todo mundo. Estou pedindo para ajudar uma pessoa que trabalha na nossa casa, que faz tudo o que você pede e que está passando necessidade. Você está exagerando. Exagerando? Rodrigo se inclinou para a frente. Clarice, ela estava comendo no chão da nossa cozinha, comendo sobras frias. Isso não te diz nada? O silêncio que caiu foi tenso. Clarice desviou o olhar, claramente incomodada. Olha, se ela está com dificuldade, podemos dar uma cesta básica ou algo assim. Mas não vamos começar A cesta básica não resolve, Clarice. Ela precisa de ajuda de verdade. E você quer que a gente faça o quê? Adote ela e as 3 filhas? A ironia na voz de Clarice irritou Rodrigo profundamente. Quero que você tenha um mínimo de empatia. Eu tenho empatia, mas também tenho noção de limites. A gente não pode se envolver demais na vida dos funcionários. Funcionários? Clarice, estamos falando de uma pessoa. Uma mãe lutando para alimentar as filhas.
E eu entendo isso, Rodrigo. Mas você está sendo muito emocional. Você mal conhece essa mulher. Rodrigo se levantou da cadeira furioso. Não preciso conhecer ela há anos para saber que está errado deixar alguém passar fome quando a gente tem condições de ajudar. Clarice também se levantou. Tudo bem, ajuda ela. Dá comida, dá dinheiro, faz o que você achar que deve fazer. Mas não me cobre por não ter a mesma reação exagerada que você está tendo. Exagerada? Sim, exagerada. Você está agindo como se tivesse descoberto a maior injustiça do mundo. São coisas que acontecem, Rodrigo. A vida é difícil para muita gente. E por isso a gente deve ignorar? Não estou dizendo para ignorar. Estou dizendo para ter proporção. A discussão foi interrompida quando Marina apareceu na porta da sala. Ela estava pálida. Claramente tinha escutado tudo. Desculpa interromper. Eu só vim avisar que vou limpar os quartos. Rodrigo viu o constrangimento no rosto dela. Marina, tudo bem. Pode subir. Ela desapareceu rapidamente, praticamente correndo escada acima. Clarice suspirou irritada. Ótimo. Agora ela escutou tudo e vai ficar constrangida. Talvez seja bom ela saber que alguém aqui se importa com ela. Rodrigo, pelo amor de Deus, você está transformando isso numa novela. Estou transformando numa questão de humanidade. Clarice pegou a bolsa. Preciso sair. Tenho reunião no clube. Quando voltar, espero que você tenha se acalmado. Ela saiu batendo a porta. Rodrigo ficou ali parado, respirando fundo para controlar a raiva. Nunca imaginou que Clarice pudesse ser tão fria com uma situação dessas. Subiu até o segundo andar. Marina estava no quarto de hóspedes, trocando os lençóis da cama. Quando viu Rodrigo, ela parou imediatamente. Senhor, eu sinto muito. Não queria causar briga entre o senhor e a dona Clarice. Marina, você não causou nada. A briga não foi por sua causa. Mas eu escutei. Vocês estavam discutindo sobre mim. Rodrigo entrou no quarto, fechou a porta. Senta aqui comigo um pouco. Ela hesitou, olhando para a porta. Senhor, não sei se é apropriado. Por favor, só preciso conversar com você. Marina sentou na beirada da cama, mãos nervosas no colo. Rodrigo sentou na poltrona ao lado. Marina, ontem à noite você disse que trabalha em 5 casas. Quanto você ganha no total por mês? Ela baixou os olhos. Contudo, uns R$2.000, senhor. R$2.000 para sustentar 3 filhas, pagar aluguel, transporte, tudo. Rodrigo fez as contas mentalmente. Era impossível viver com dignidade com esse valor. E o aluguel? 800. Sobra 1.200. Transporte? Uns 300 de condução para todos os lugares que trabalho. 900. Luz, água? Mais 200. R$700 para alimentar 4 pessoas. Comprar material escolar, roupas, remédios, tudo que uma família precisa. Era desumano. Marina, vou te fazer uma proposta. Rodrigo se inclinou para frente. Quero que você trabalhe só aqui. Deixa os outros empregos. Ela arregalou os olhos. Senhor, eu não posso. Eu preciso do dinheiro dos outros lugares. Eu sei. Por isso vou pagar o suficiente para você não precisar deles. 5.000 por mês, com registro em carteira, vale transporte, vale alimentação, 13º, férias, tudo certinho. Você trabalha só aqui, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Marina ficou sem palavras. R$5.000 com todos os benefícios. Era mais que o dobro do que ganhava se matando em 5 lugares diferentes. A boca dela abriu, mas nenhum som saiu. E mais uma coisa. Todo dia você leva comida para suas filhas. Comida de verdade, fresca, nutritiva. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Senhor, eu não sei o que dizer. Isso é demais. Não é demais. É o mínimo que posso fazer. Mas a dona Clarice... Deixa a Clarice comigo. Marina desabou a chorar. Não conseguia mais segurar. Cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Por que o senhor está fazendo isso? Por que está sendo tão bom comigo? Rodrigo sentiu a garganta apertar. Porque você merece, Marina. Você trabalha duro, cuida das suas filhas sozinha, luta todo dia. E ninguém deveria ter que lutar assim sem nenhuma ajuda. Ela levantou o rosto, olhos vermelhos. O senhor não me conhece, não sabe nada sobre mim.
Eu sei o suficiente. Sei que você é uma mãe dedicada. Sei que você tem dignidade. E sei que merece algo melhor do que comer sobras escondida no chão. Marina respirou fundo, tentando se recompor. Aceito sua proposta, senhor. E prometo que vou trabalhar muito. Vou fazer tudo o que precisar. Eu sei que vai. Agora vai para casa mais cedo hoje. Descansa. Passa tempo com suas filhas. Mas ainda tem trabalho para fazer. Pode deixar para amanhã. Hoje você vai descansar. Marina se levantou devagar, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Obrigada, senhor Rodrigo. De coração. O senhor mudou a minha vida. Quando ela saiu do quarto, Rodrigo ficou ali sentado. Sabia que Clarice não ia gostar da decisão que tomou. Sabia que ia ter outra briga pela frente, mas não se importava. Nos dias seguintes, Marina precisou ir pessoalmente em cada uma das outras casas para avisar que não voltaria mais. Foi doloroso. Dona Neuza, onde trabalhava às segundas e quartas de manhã, ficou chateada, mas entendeu quando Marina explicou que tinha conseguido um emprego melhor. Dona Carmen chorou e disse que sentiria falta, que Marina era a única que limpava direito. Dona Beatriz tentou oferecer mais dinheiro para ela ficar, mas Marina agradeceu e recusou. Dona Rosa, a mais complicada, ficou irritada e disse que Marina estava sendo ingrata. Cada despedida foi um misto de alívio e culpa. Alívio por não precisar mais daquele ritmo insano. Culpa por deixar pessoas que dependiam dela. Mas Marina sabia que era a decisão certa. Era hora de reconstruir, não apenas sobreviver. Algumas coisas eram mais importantes que manter a paz. E ajudar alguém que estava lutando para sobreviver era uma delas. Só não sabia ainda que a história de Marina era muito mais profunda do que imaginava. E que nos próximos dias descobriria algo que mudaria completamente tudo o que ele pensava saber. 3 dias se passaram desde que Rodrigo fez a proposta para Marina. Ela havia deixado os outros empregos e agora trabalhava apenas na mansão. Chegava às 8 da manhã, saía às 5 da tarde e todo dia levava sacolas de comida para as filhas. Rodrigo via a diferença nela. O rosto estava menos pálido. Os olhos tinham um brilho que não existia antes. Ela até sorria às vezes, coisa que ele nunca tinha visto nos primeiros meses. Mas Clarice não estava feliz. Naquela manhã de quinta-feira, Rodrigo estava no escritório quando escutou vozes alteradas vindas da cozinha. Reconheceu a voz de Clarice, alta e irritada. Desceu correndo. Marina estava encostada na pia, segurando um pano de prato com as mãos trêmulas. Clarice estava na frente dela, braços cruzados, postura agressiva. O que está acontecendo aqui? Rodrigo entrou na cozinha. Clarice se virou para ele. Está acontecendo que eu não aguento mais essa situação. Você mudou completamente a dinâmica da casa por causa dela. Do que você está falando? Estou falando que ela agora se sente dona da casa. Come o que quer, pega o que quer, age como se tivesse os mesmos direitos que a gente. Marina baixou a cabeça mortificada. Dona Clarice, eu nunca quis... Cala a boca. Não te dei permissão para falar. Rodrigo sentiu a raiva explodir dentro dele. Clarice, que jeito é esse de falar? O jeito que eu quero falar na minha própria casa. Ela apontou para Marina. Você está mimando ela, dando salário absurdo, deixando ela levar metade da nossa comida embora todo dia. Isso precisa parar. Não vai parar. Vai sim, porque eu decidi que ela está demitida. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Marina arregalou os olhos, o rosto ficando branco. Dona Clarice, por favor. Rodrigo e eu moramos juntos nesta casa. E eu tenho o direito de decidir quem trabalha aqui ou não. Você está demitida. Pega suas coisas e sai. Marina começou a chorar, mãos tremendo descontroladamente. Por favor, eu preciso desse emprego. Minhas filhas, suas filhas não são meu problema. Rodrigo deu um passo à frente, colocando-se entre Clarice e Marina. Ela não está demitida. Como não está? Porque eu não concordo. E você não pode tomar essa decisão sozinha. Posso sim. Esta é minha casa tanto quanto sua. E Marina trabalha para nós dois. Você não pode demiti-la sem meu consentimento. Clarice riu, mas era uma risada amarga. Entendi. Você está defendendo ela de novo. Que coincidência. O que você está insinuando? Nada. Só acho curioso como você se importa tanto com uma funcionária que mal conhece.
A insinuação era clara. Rodrigo sentiu o sangue ferver. Clarice, você está passando dos limites. Estou? Ou você é que está? Aumentando o salário, dando comida, defendendo ela de tudo? Ela se aproximou dele, olhos brilhando de raiva. O que está acontecendo aqui, Rodrigo? Está acontecendo que eu tenho empatia. Algo que você claramente não tem. Empatia? Clarice gritou. Você chama de empatia essa obsessão toda com uma empregada? Marina estava encostada na parede, chorando silenciosamente, testemunhando a destruição do casamento deles por causa dela. Rodrigo respirou fundo, tentando controlar as emoções. Marina, vai para casa. Tira o resto do dia. Amanhã a gente resolve isso. Senhor, eu não quero causar mais problemas. Não está causando nada. Vai para casa, descansa, fica com suas filhas. Marina pegou a bolsa com mãos tremendo, olhou uma última vez para os dois e saiu correndo da cozinha. Segundos depois, a porta da frente bateu. Rodrigo se virou para Clarice. Você acabou de humilhar uma mulher que não tem nada. Uma mãe que luta todo dia para alimentar 3 filhas. Está orgulhosa? Orgulhosa? Estou furiosa. Você mudou completamente desde que ela apareceu aqui. Mudei porque abri os olhos. Porque percebi que a gente vive numa bolha, sem enxergar o sofrimento ao nosso redor. E decidiu virar salvador da pátria? Decidi ser um ser humano decente. Clarice pegou a bolsa. Sabe o que eu acho? Acho que você está apaixonado por ela. Rodrigo ficou chocado com a acusação. Você enlouqueceu? Enlouqueci? Rodrigo, olha para você, obcecado com uma mulher que nem conhece direito, brigando comigo por causa dela, mudando a rotina inteira da casa. Isso é comportamento normal. Normal é ter compaixão. Normal é ajudar quem precisa. Compaixão tem limite. E você passou desse limite há dias. O único limite que passei foi da sua paciência fria e egoísta. Clarice ficou vermelha de raiva. Egoísta? Eu trabalho em 5 instituições de caridade. Dou dinheiro todo mês para causas sociais. E você me chama de egoísta? Doar dinheiro é fácil quando você tem muito. Difícil é olhar no olho de alguém que está sofrendo e realmente se importar. Então é isso? Eu sou a vilã e você o herói? Ninguém é vilão ou herói. Mas você está sendo cruel com uma pessoa que não merece. Clarice pegou as chaves do carro. Vou para a casa da minha mãe. Quando você decidir colocar a cabeça no lugar, me liga. Ela saiu batendo a porta ainda mais forte que Marina. Rodrigo ficou sozinho na cozinha, coração disparado, mente confusa. Será que Clarice tinha razão? Será que ele estava se envolvendo demais? Não. Ele sabia o que estava fazendo. Estava apenas ajudando alguém que merecia ajuda. Pegou o celular e ligou para Marina. Ela atendeu no 3º toque, voz embargada. Marina, você está bem? Senhor, eu sinto muito. Eu não queria causar briga entre o senhor e a dona Clarice. Você não causou nada. A briga não foi sua culpa. Mas foi por minha causa. Foi por causa de diferenças entre mim e minha esposa. Você só foi o estopim. Marina soluçou do outro lado da linha. Senhor, talvez seja melhor eu não voltar amanhã. Eu não quero destruir seu casamento. Marina, escuta. Você vai voltar amanhã. E vou resolver essa situação. Confie em mim. Não sei se consigo. Você trabalhou a vida inteira lutando sozinha. Agora tem alguém do seu lado. Não desiste agora. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Está bem. Volto amanhã. Ótimo. E Marina? Sim, senhor. Suas filhas estão bem? Marina conseguiu esboçar um sorriso triste. Estão. Graças ao senhor, elas estão comendo direito pela primeira vez em meses. Quando desligou, Rodrigo sentou na mesa da cozinha. Olhou ao redor daquela casa enorme, cheia de coisas caras, e se perguntou quando tinha perdido a noção do que realmente importava. Decidiu fazer algo que não fazia há anos. Saiu da casa, pegou o carro e seguiu Marina. Ela morava longe mesmo. 2 horas de ônibus que ele fez em 40 minutos de carro. O bairro era simples, casas pequenas grudadas umas nas outras, ruas sem asfalto, crianças brincando descalças na rua. Rodrigo estacionou longe e caminhou até a casa de Marina. Era uma construção humilde, pintura descascada, portão enferrujado. Ele ficou do outro lado da rua, observando. Marina chegou naquele momento.
3 meninas correram para abraçá-la. A maior de 8 anos, a menor no colo. A do meio segurando a mão dela. As 3 magrinhas, mas com roupas limpas, cabelos penteados. Marina abriu a bolsa e tirou a comida que tinha trazido. As meninas gritaram de alegria. Ele viu Marina sorrindo, dividindo tudo com cuidado, fazendo questão que cada uma comesse bem. Uma vizinha se aproximou. Rodrigo conseguiu ouvir parte da conversa. Marina, conseguiu pagar o aluguel deste mês? Consegui, dona Neuza. Graças a Deus. Que bom, menina. Eu estava preocupada. O senhor Ademir estava ameaçando despejar vocês. Marina abaixou a voz. Consegui graças ao meu novo emprego. Mas hoje minha patroa tentou me demitir. Demitir? Por quê? Porque o patrão está me ajudando muito. E ela ficou com ciúmes. A vizinha balançou a cabeça. Gente rica é complicada, minha filha. Eles têm tudo, mas vivem infelizes. O senhor Rodrigo não é assim. Ele é diferente. Diferente como? Ele me olhou de verdade. Viu que eu estava passando necessidade e resolveu ajudar, sem pedir nada em troca. Isso é raro, Marina, muito raro. Rodrigo sentiu o peito apertar. Voltou para o carro, processando tudo o que tinha visto e ouvido. Marina vivia com tão pouco, mas conseguia manter as filhas limpas, alimentadas, com dignidade. E Clarice achava que ele estava exagerando por querer ajudar. Quando chegou em casa, já era noite. A casa estava vazia, silenciosa. Clarice não tinha voltado. Ele subiu para o quarto, pegou o laptop e decidiu fazer algo que deveria ter feito antes. Pesquisou o nome completo de Marina nas redes sociais. O que encontrou o deixou paralisado. Havia fotos antigas. Marina muito mais jovem, sorrindo em formaturas, em eventos acadêmicos. Ela usava roupas elegantes, estava em palestras, segurando certificados. Rodrigo clicou em uma foto. A legenda dizia: Professora Marina Oliveira recebe prêmio de melhor educadora do ano. Professora. Ele abriu outra foto. Marina em uma sala de aula, rodeada de alunos, todos sorrindo. A data era de 8 anos atrás. Continuou pesquisando. Encontrou artigos, matérias, menções. Marina tinha sido professora universitária. Ensinava literatura em uma das melhores faculdades particulares da cidade. Rodrigo voltou para as fotos, agora com olhos diferentes. Percebeu a linguagem refinada que Marina usava às vezes. A forma como ela organizava as coisas na casa com um cuidado quase artístico. A maneira como ela falava, sempre correta, mesmo sendo humilde. Como uma professora universitária havia chegado naquele ponto. Trabalhando como empregada doméstica, passando fome, criando 3 filhas sozinha, Rodrigo clicou em mais uma foto e congelou. Era uma foto de formatura. Marina ao lado de vários alunos. E entre eles, no canto direito, estava um rapaz de 20 anos. Era ele, Rodrigo. 20 anos mais novo, cabelo diferente, mas era ele. Marina tinha sido professora dele. Rodrigo não conseguiu dormir a noite inteira. Ficou olhando para aquela foto no laptop, a verdade finalmente se encaixando. Marina. Professora Marina Oliveira. Ele sempre achou que havia algo familiar nela desde o primeiro dia, mas nunca conseguiu identificar o quê. A mudança física era tão drástica. Os cabelos, antes longos e bem cuidados, agora curtos e sem brilho. O corpo muito mais magro, quase frágil. A postura curvada de quem carrega o peso do mundo. Os olhos eram os mesmos, mas a luz que havia neles tinha se apagado há muito tempo. E ela provavelmente tinha o reconhecido também naquela primeira noite. Mas manteve silêncio, envergonhada demais para admitir quem tinha sido. Ele tinha feito faculdade de administração há 15 anos. Teve várias matérias optativas de humanidades, literatura brasileira, filosofia, sociologia. E agora, olhando para aquela foto, as lembranças começaram a voltar. Uma professora jovem, apaixonada pelo que ensinava, que falava sobre livros como se fossem tesouros, que fazia os alunos entenderem que educação era muito mais que diploma, era transformação. Rodrigo lembrava de uma aula específica. Ela tinha falado sobre desigualdade social, sobre como a educação era a única ferramenta real para quebrar ciclos de pobreza. Ele tinha ficado impressionado com a paixão dela. Foi depois daquela aula que decidiu que, quando tivesse sua própria empresa,
criaria programas sociais. E agora essa mesma mulher estava trabalhando como empregada na casa dele. Como? Por quê? Enquanto Rodrigo passava a noite em claro descobrindo a verdade sobre Marina, Clarice estava na casa da mãe, passando por sua própria revelação. Ela ficou sozinha no quarto por 3 dias, lendo e relendo o relatório do investigador. Cada página a fazia sentir mais culpa. Marina não era uma oportunista, era uma sobrevivente. Uma mulher que tinha perdido tudo e ainda assim não desistiu. No 3º dia, Clarice não aguentou mais. Ligou para uma amiga que era psicóloga. Luísa, preciso falar com você. É urgente. Encontraram-se num café naquela tarde. Clarice contou tudo. Marina, Rodrigo, a briga, o investigador particular. Luísa ouviu em silêncio, tomando seu cappuccino. Você está com medo, Luísa disse finalmente. Com medo de quê? De que Rodrigo esteja se apaixonando por ela. Clarice começou a negar, mas parou. As palavras ficaram presas na garganta. Você acha que ele está? Não sei, mas não acho que seja isso que importa. Como assim não importa? Luísa se inclinou para a frente. Clarice, você não está com medo de perder Rodrigo para Marina. Você está com medo de perceber que perdeu Rodrigo faz tempo e que Marina está apenas fazendo ele lembrar do homem que ele costumava ser. Isso não faz sentido. Faz sim. Quando foi a última vez que você e Rodrigo se importaram de verdade com algo juntos? Quando foi a última vez que vocês lutaram por alguma coisa que não fosse manter aparências? Clarice ficou em silêncio. Não tinha resposta. Marina não é sua inimiga, Luísa continuou. Ela é um espelho, e você está sendo forçada a se olhar nele e não está gostando do que vê. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Clarice por horas. Naquela noite, sozinha no quarto da casa da mãe, ela finalmente permitiu-se chorar. Não por Rodrigo, não por Marina, por ela mesma, pela mulher que tinha se tornado, fria, distante, obcecada com aparências. Na manhã seguinte, pegou o telefone e ligou para Rodrigo. Às 6 da manhã, Rodrigo já estava vestido. Não conseguia esperar. Precisava de respostas. Mas Marina só chegaria às 8. Desceu para a cozinha, fez café, sentou para esperar. Às 7h30, o telefone tocou. Era Clarice. Rodrigo, preciso falar com você. Fala. Contratei um investigador particular. Ele quase deixou a xícara cair. Você fez o quê? Contratei alguém para investigar Marina e descobri algumas coisas interessantes. Clarice, que absurdo é esse? Absurdo é você defender uma completa estranha sem saber nada sobre ela. Então eu resolvi descobrir. Rodrigo sentiu raiva e curiosidade ao mesmo tempo. O que você descobriu? Muita coisa, mas não vou falar por telefone. Vou aí agora. Ela desligou antes dele poder responder. 40 minutos depois, Clarice chegou. Trazia uma pasta cheia de documentos. Sentou na mesa da sala. Abriu a pasta como quem está prestes a revelar um crime. Senta. Ela apontou para a cadeira à frente. Rodrigo sentou, tenso. Marina Oliveira, 42 anos, formada em letras pela Universidade Estadual, mestrado em literatura brasileira. Foi professora universitária durante 12 anos na Faculdade Maranello. Rodrigo já sabia disso, mas deixou Clarice continuar. Há 8 anos, ela era considerada uma das melhores professoras da instituição. Ganhava bem, tinha estabilidade, vida confortável. Clarice virou uma página. Então tudo desmoronou. Como assim? O marido dela, um empresário falido, fugiu levando todas as economias do casal. Deixou dívidas enormes no nome dela. Marina perdeu a casa, o carro, tudo. Rodrigo sentiu o peito apertar. Mas piora. Ela entrou em crise emocional profunda. Começou a faltar aulas, não conseguia mais dar aulas direito. A faculdade a demitiu. Demitiu uma professora premiada? Demitiu porque ela não estava entregando mais. Ficava dias sem aparecer, quando aparecia, chorava na frente dos alunos. Não tinha mais condições de trabalhar. Rodrigo fechou os olhos. Conseguia imaginar Marina naquele estado. Destruída, perdida, sem saber como reconstruir a vida. Depois disso, ela tentou outros empregos. Escolas particulares, cursos preparatórios, mas ninguém queria contratar alguém com histórico de crise emocional. As portas foram se fechando uma a uma. E as filhas?
As 3 filhas são do casamento. O marido sumiu quando a caçula tinha apenas 1 ano. Marina criou as 3 sozinha desde então. Clarice fechou a pasta. Agora você entende por que eu estava preocupada? Essa mulher tem um histórico complicado. Crises emocionais, problemas financeiros graves, e você a colocou dentro da nossa casa, deu acesso a tudo. Rodrigo olhou para a esposa com uma mistura de raiva e pena. Clarice, você contratou um investigador para espionar uma mulher que está lutando para sobreviver. Não vê como isso é cruel? Cruel é ser ingênuo. Eu protegi nossa família. Protegeu? De quê? De uma mãe desesperada tentando alimentar as filhas? De alguém com histórico de instabilidade? Rodrigo se levantou. Sabe o que eu vejo nesses documentos? Uma mulher que foi destruída pela vida, mas que não desistiu. Que perdeu tudo, mas continua lutando. Que aceita trabalhar como empregada para não deixar as filhas passarem fome. Rodrigo. E sabe o que mais? Marina foi minha professora na faculdade. Clarice ficou em silêncio processando a informação. Ela me deu aulas há 15 anos, foi uma das melhores professoras que tive, e agora está trabalhando na minha casa, limpando o chão, porque a vida a destruiu. Você tem certeza? Absoluta. Vi fotos antigas dela, lembro das aulas. Clarice se levantou também. E o que você pretende fazer com essa informação? Vou ajudar ela a reconstruir a vida, do jeito certo. Do jeito certo como? Ainda não sei, mas vou descobrir. Nesse momento, a campainha tocou. Marina havia chegado. Rodrigo foi até a porta, abriu. Ela estava ali, com a mesma roupa simples de sempre, olhos ainda inchados de tanto chorar. Bom dia, senhor. Bom dia, Marina. Entra. Ela entrou e congelou ao ver Clarice na sala. Dona Clarice. Clarice olhou para Marina com uma expressão diferente agora. Não era mais desprezo. Era algo mais complexo. Culpa, talvez. Marina, preciso conversar com você. Marina ficou tensa. Sim, senhora. Senta aqui. Marina sentou na beirada do sofá, mãos apertadas no colo. Rodrigo sentou ao lado dela, num gesto de apoio silencioso. Clarice respirou fundo. Eu descobri algumas coisas sobre seu passado. O rosto de Marina ficou pálido. Descobriu o quê? Que você foi professora universitária. Que perdeu tudo quando seu marido fugiu. Que tentou recomeçar, mas as portas se fecharam. Marina começou a tremer. Eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Clarice se sentou na poltrona à frente. Eu é que preciso pedir desculpas. Marina arregalou os olhos. Como? Eu te julguei. Te tratei mal. E nem sabia quem você realmente era. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Marina. Dona Clarice, eu não escondi nada por mal. Eu só não queria que ninguém soubesse do meu fracasso. Fracasso? Rodrigo se intrometeu. Marina, você não fracassou. Você sobreviveu. Sobrevivi virando empregada depois de ter sido professora premiada. Isso é fracasso, senhor. Não é. É dignidade. Você aceitou qualquer trabalho honesto para alimentar suas filhas. Isso não é fracasso. É coragem. Marina cobriu o rosto com as mãos, chorando sem controle agora. Vocês não entendem. Eu perdi tudo. Minha carreira, minha casa, minha dignidade. Passei de professora respeitada para empregada doméstica. As pessoas me olham como se eu fosse nada. Clarice se aproximou, sentou ao lado de Marina. Pela primeira vez, colocou a mão no ombro dela. Marina, olha para mim. Marina levantou o rosto molhado de lágrimas. Eu fui cruel com você. Egoísta. Tratei você como se fosse inferior. E agora descobri que você provavelmente é mais inteligente e mais corajosa que eu jamais serei. Dona Clarice. Me chama de Clarice. Só Clarice. Marina soluçou mais forte. Eu tenho tanta vergonha. Vergonha de ter chegado nesse ponto. Rodrigo segurou a outra mão dela. Marina, você lembra de mim? Ela olhou para ele, confusa. Lembrar como, senhor? Faculdade Maranello, administração, turma de 2010. Você dava aulas de literatura brasileira. Marina arregalou os olhos. Olhou para Rodrigo com atenção agora. Estudou o rosto dele. Rodrigo? Rodrigo Mendes? Sim. Ela cobriu a boca com a mão chocada. Meu Deus, eu não tinha reconhecido. Você me deu aulas durante um semestre. Foi uma das melhores professoras que tive. Mudou minha forma de ver o mundo.
Marina começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Você era aquele aluno quieto que sempre ficava na segunda fila, que fez aquele trabalho incrível sobre Machado de Assis. Era eu. Meu Deus, como eu não percebi? Porque você estava ocupada demais tentando sobreviver para prestar atenção em quem eu era. Marina desabou completamente. Chorou como não chorava há anos. Rodrigo e Clarice ficaram ali, um de cada lado, segurando ela. Quando finalmente se acalmou, Marina limpou o rosto. Sinto vergonha de vocês me verem assim. Não sinta. Rodrigo falou com firmeza. Você não tem nada do que se envergonhar. Clarice respirou fundo. Marina, eu quero te fazer uma proposta. Marina olhou para ela, ainda receosa. Quero te ajudar a voltar a ensinar. O quê? Você é professora. Não deveria estar limpando casas. Deveria estar numa sala de aula, transformando vidas. Clarice, ninguém vai me contratar depois do que aconteceu. Eu vou. Marina ficou em silêncio, tentando processar. Tenho contatos. Conheço diretores de escolas, coordenadores de universidades. Vou usar minha influência para te ajudar. Por quê? Por que faria isso? Clarice segurou as mãos de Marina. Porque você merece. E porque eu preciso corrigir o erro que cometi. Rodrigo sorriu. Pela primeira vez em dias, sentiu que estava vendo a verdadeira Clarice. A mulher por quem ele tinha se apaixonado anos atrás. Mas tem uma condição. Clarice continuou. Marina ficou tensa novamente. Você aceita nossa ajuda. Aceita que vamos te apoiar até conseguir se reerguer completamente. Sem vergonha, sem culpa, apenas aceitando que merece essa chance. Marina olhou para os dois. Para Rodrigo, seu ex-aluno que a havia reconhecido. Para Clarice, que tinha passado de antagonista a aliada. E pela primeira vez em 8 anos, Marina permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, a vida pudesse melhorar. 2 semanas se passaram desde aquela conversa na sala. Marina não estava mais limpando a casa. Clarice havia insistido que ela ficasse como hóspede enquanto organizavam seu retorno ao mundo acadêmico. No começo, Marina resistiu. A vergonha era grande demais. Mas Rodrigo e Clarice não deram escolha. Transformaram um dos quartos de hóspedes em suíte para ela. Trouxeram as 3 filhas para conhecer a casa. As meninas ficaram encantadas. Nunca tinham visto uma casa tão grande. A mais velha, Sofia, de 8 anos, passou horas na biblioteca olhando os livros. A do meio, Laura, de 6 anos, ficou fascinada com o piano da sala. A caçula, Beatriz, de 4 anos, só queria brincar no jardim. Rodrigo observava tudo com um sorriso. Via Marina relaxando pela primeira vez, vendo as filhas felizes, sem preocupação de onde viria a próxima refeição. Mas Clarice tinha uma surpresa guardada. Naquela tarde de sexta-feira, ela chamou Marina para a sala. Tenho uma notícia. Marina sentou, nervosa. Ainda não tinha se acostumado a ser tratada como igual. Consegui uma reunião para você, na Universidade Santana. Marina ficou pálida. A Universidade Santana? Clarice, aquela é uma das melhores universidades particulares da cidade. Eu sei. E eles estão precisando de uma professora de literatura para começar no próximo semestre. Mas eles nunca vão me contratar. Não depois do que aconteceu na Maranello. Clarice sorriu. Deixa isso comigo. A reunião é segunda-feira às 10 da manhã, com o reitor. Marina cobriu o rosto com as mãos. Eu não sei se consigo. Faz 8 anos que não dou aulas. E se eu não conseguir mais? E se eu travar na frente dos alunos? Rodrigo entrou na sala naquele momento. Você vai conseguir. Como o senhor pode ter tanta certeza? Porque eu me lembro das suas aulas. Você nascia quando entrava numa sala de aula. Via nos seus olhos. Você amava ensinar. Marina respirou fundo. Amava. Mas eu perdi isso. Perdi a confiança, a paixão, tudo. Não perdeu nada. Clarice se sentou ao lado dela. Você só enterrou tudo para sobreviver. Mas agora é hora de desenterrar. Marina olhou para as 2 pessoas que haviam mudado sua vida em poucas semanas. Vocês têm tanta fé em mim, mais do que eu mesma tenho, porque a gente vê o que você não vê. Rodrigo se aproximou. Vê uma mulher incrível que passou pelo inferno e não desistiu. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Eu tenho tanto medo de decepcionar vocês. Você não vai decepcionar ninguém. No fim de semana, Clarice levou Marina para comprar roupas novas.
Ternos elegantes, sapatos apropriados, bolsa de couro. Marina protestou a cada compra, dizendo que era demais, que não merecia. Mas Clarice não aceitava a recusa. Você é professora universitária. Precisa se vestir como tal. No domingo à noite, Marina estava tão nervosa que não conseguiu jantar. As 3 filhas perceberam e tentaram animá-la. Mamãe, você vai arrasar. Sofia abraçou a mãe. Você é a professora mais inteligente do mundo. Como você sabe, minha filha? Nunca me viu dando aulas. Porque você me ensina coisas todo dia. E explica tão bem que eu entendo tudo. Laura se juntou ao abraço. Mamãe, não fica nervosa. Você consegue. Até Beatriz, a caçula, colocou a mãozinha no rosto de Marina. Você é a melhor, mamãe. Marina desabou a chorar. Segurou as 3 filhas com força. Tudo que eu faço é por vocês. Tudo. Na segunda-feira de manhã, Marina acordou antes do alarme. Tomou banho demorado, vestiu um dos ternos novos, penteou os cabelos com cuidado. Quando desceu para o café, Rodrigo e Clarice estavam esperando. Você está linda. Clarice sorriu. Estou parecendo eu mesma de novo. Marina olhou para o reflexo no espelho da sala. Fazia tanto tempo que não me via assim. Rodrigo dirigiu até a universidade. No caminho, Marina ficou em silêncio, processando tudo. Quando chegaram no campus, ela parou na frente do prédio principal. Não sei se consigo entrar. Consegue sim. Rodrigo colocou a mão no ombro dela. Respira fundo. Lembra quem você é. Marina respirou. Fechou os olhos por um momento e entrou. A secretária a levou até a sala do reitor. Dr. Bernardo Costa era um homem de 60 anos, cabelos brancos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Ele se levantou quando Marina entrou. Professora Marina Oliveira, é um prazer conhecê-la. Marina apertou a mão dele, tentando controlar o tremor. O prazer é meu, Dr. Bernardo. Senta, por favor. Ele apontou para a cadeira à frente da mesa. Li seu currículo. Muito impressionante. Obrigada. 12 anos na Maranello. Prêmio de melhor educadora. Publicações em revistas acadêmicas. 3 livros sobre metodologia de ensino. Marina assentiu, sem saber o que dizer. Mas houve uma interrupção de 8 anos. Pode me explicar o que aconteceu? Marina respirou fundo. Era a hora da verdade. Podia mentir, inventar desculpas, ou podia ser honesta. Escolheu a honestidade. Dr. Bernardo, há 8 anos meu casamento desmoronou de forma devastadora. Meu marido fugiu levando todas nossas economias. Fiquei com dívidas enormes e 3 filhas pequenas para criar sozinha. Ele ouviu em silêncio. Entrei em crise emocional profunda. Não conseguia mais dar aulas direito. A Maranello me demitiu com razão. Eu não estava entregando. E depois? Depois passei 8 anos fazendo bicos. Tentei voltar a ensinar várias vezes, mas ninguém me contratava. Acabei trabalhando como empregada doméstica para sobreviver. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Marina esperou a rejeição. Esperou ouvir que não tinha mais lugar no meio acadêmico. Mas Dr. Bernardo se inclinou para a frente. Marina, posso te chamar de Marina? Claro. Marina, você sabe o que eu mais admiro em um professor? Não. Honestidade e resiliência. Ele tirou os óculos, limpou com a camisa. Qualquer um pode dar aulas quando a vida está perfeita. Mas dar aulas depois de passar pelo que você passou? Isso exige coragem real. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu li seus artigos de anos atrás. Seu trabalho sobre literatura marginal é referência até hoje. E seus livros sobre metodologia são usados em várias universidades. São? São. Você marcou a educação brasileira, Marina. E eu quero te dar a chance de marcar de novo. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Dr. Bernardo, eu não sei se ainda sou boa o suficiente. Deixa eu te contar uma coisa. Ele se levantou, foi até a janela. Há 15 anos, passei por uma crise séria. Perdi minha esposa. Entrei em depressão profunda. Quase larguei tudo. Marina ficou surpresa. Mas um amigo me disse algo que mudou tudo. Ele disse, Bernardo, você não é o que aconteceu com você. Você é o que faz depois que acontece. Ele se virou para Marina. Você não é o abandono que sofreu. Não é a crise que teve. Você é a mulher que trabalhou como empregada para alimentar as filhas. Que não desistiu mesmo quando tudo desmoronou. Marina estava chorando abertamente agora. Marina,
Eu quero você na minha universidade. Não apesar do que passou, mas por causa disso. Porque você tem algo que nenhum currículo ensina. Você tem vida. Dr. Bernardo, o emprego é seu se você quiser. 3 turmas por semana. Literatura brasileira contemporânea. Salário compatível com sua experiência. Começa mês que vem. Marina não conseguiu responder. Apenas chorou, aliviada, grata, chocada. Mas tem uma condição. Marina limpou as lágrimas atenta. Você promete nunca mais ter vergonha do que passou, porque sua história não é motivo de vergonha. É motivo de orgulho. Marina se levantou, estendeu a mão. Prometo. Dr. Bernardo apertou a mão dela com firmeza. Bem-vinda de volta, professora. Quando Marina saiu daquela sala, estava transformada. Não era mais a empregada assustada. Era a professora Marina Oliveira de novo. Rodrigo e Clarice esperavam no estacionamento. Quando viram o rosto dela, souberam imediatamente. Consegui. Marina disse, voz embargada. Consegui o emprego. Clarice a abraçou forte. Eu sabia. Sabia que você conseguiria. Rodrigo se juntou ao abraço. Estou orgulhoso de você. Marina olhou para os dois. Vocês salvaram minha vida. Literalmente. Não salvamos nada. Clarice segurou o rosto dela. Você que se salvou. A gente só te mostrou que você podia. No caminho de volta, Marina ficou olhando pela janela, vendo a cidade passar, pensando em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas. Tinha entrado naquela mansão como empregada desesperada e estava saindo como professora universitária de novo. A vida tinha uma forma estranha de surpreender. Naquela sexta-feira anterior ao início das aulas, Clarice organizou um jantar em família. O irmão de Rodrigo, Paulo, veio com a esposa e o filho Rafael, um jovem de 20 anos que cursava administração na Universidade Santana. Durante o jantar, Marina serviu a mesa como sempre. Rafael a olhou com curiosidade quando ela trouxe as travessas, mas não disse nada. Marina manteve os olhos baixos, desconfortável com tantas pessoas na casa, especialmente depois de toda a tensão das últimas semanas. Quando ela voltou para a cozinha, escutou Paulo comentar: Rodrigo, sua empregada parece bem eficiente. Marina sentiu o rosto queimar. Empregada. Era assim que o mundo a via agora. Não importava quem ela tinha sido. Clarice respondeu algo que Marina não conseguiu ouvir, mas o tom era defensivo, provavelmente explicando sobre a situação toda. Rafael não fez perguntas. Apenas comeu em silêncio, observando os tios com atenção. O primeiro dia de aula de Marina estava marcado para uma segunda-feira de manhã. Ela acordou às 5, mesmo a aula sendo só às 10. Não conseguia dormir. O nervosismo tomava conta de cada músculo do corpo. Vestiu o terno cinza que Clarice tinha comprado. Penteou os cabelos 3 vezes até ficar satisfeita. Olhou no espelho e tentou se reconhecer. Era ela mesma ali? A professora Marina Oliveira? Ou ainda era a empregada assustada que comia sobras escondida? Mamãe, você está linda! Sofia entrou no quarto já acordada também. Está nervosa? Marina sorriu tremendo. Muito nervosa, minha filha. Não precisa. Você é incrível. Rodrigo e Clarice insistiram em acompanhá-la até a universidade. No carro, Marina ficou em silêncio, mãos suando frio, respiração acelerada. Vai dar tudo certo. Clarice segurou a mão dela no banco de trás. Você nasceu para isso. Quando chegaram no campus, Marina quase pediu para voltar. As pernas não queriam se mover. Rodrigo precisou incentivá-la. Marina, respira fundo. Você já fez isso centenas de vezes. Faz 8 anos, Rodrigo. 8 anos. E se eu não conseguir mais? Você consegue. Eu sei que consegue. Marina entrou na universidade com passos inseguros. A sala era no 3º andar. Literatura brasileira contemporânea. Turma de 25 alunos. Ela olhou pela janelinha da porta. Jovens conversando, rindo, descontraídos. Respirou fundo uma última vez e entrou. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para ela. Marina caminhou até a mesa do professor, colocou a pasta, tentou sorrir. Bom dia, meu nome é Marina Oliveira. Sou professora de literatura e vou acompanhá-los neste semestre. Alguns alunos responderam bom dia. Outros apenas observavam, curiosos. Marina começou a falar sobre o programa da disciplina.
sobre os autores que estudariam, os trabalhos que fariam. A voz dela estava tremendo no começo, mas aos poucos foi ficando mais firme. Estava indo bem. Talvez conseguisse mesmo. Foi quando um aluno no fundo da sala levantou a mão. Marina reconheceu o rosto imediatamente. Era Rafael, o sobrinho de Rodrigo que tinha visto no jantar dias atrás. O estômago dela afundou. Ele tinha uns 20 anos, cabelo gel, roupa de marca. Aquele ar de quem vem de família rica. Professora, posso fazer uma pergunta? Marina sentiu a garganta secar. Sabia o que vinha. Claro. A senhora não é a mesma Marina que trabalha na casa do meu tio Rodrigo? Marina sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. O sangue gelou nas veias. Não podia ser. Como? Ela mal conseguiu falar. É que eu vi a senhora na casa do meu tio há algumas semanas. A senhora estava limpando a sala. Meu tio é Rodrigo Mendes. O silêncio que caiu na sala foi devastador. Todos os alunos olharam para Marina com expressão diferente agora. Surpresa, curiosidade, alguns com desdém. Marina tentou falar, mas a voz não saía. A garganta estava fechada. As mãos começaram a tremer descontroladamente. Então é verdade? Uma aluna na frente perguntou. A senhora era empregada doméstica? Marina não conseguia formar frases completas. Que loucura! Outro aluno comentou com o colega do lado, alto o suficiente para ela ouvir. Uma empregada dando aulas para a gente. Será que ela sabe mesmo ensinar? Outra voz sussurrou. Ou é algum favor que conseguiram para ela? Marina sentiu a sala girando. O ar estava faltando. Ela tentou segurar na mesa, mas as pernas estavam fracas demais. Professora, a senhora está bem? Alguém perguntou. Não estava bem. Estava tendo um ataque de pânico. O peito apertado, respiração curta, coração disparado. Tudo o que ela tinha temido estava acontecendo. Pegou a bolsa com mãos tremendo violentamente. Com licença, eu preciso sair um momento. Saiu da sala praticamente correndo. Os alunos ficaram ali, alguns rindo, outros constrangidos, outros sem saber como reagir. Marina desceu as escadas tropeçando, visão embaçada pelas lágrimas. Chegou no estacionamento, procurou o carro de Rodrigo. Ele estava ali, esperando caso ela precisasse. Quando viu Marina saindo daquele jeito, ele saiu do carro correndo. Marina, o que aconteceu? Ela desabou nos braços dele, chorando sem controle. Eu não consigo fazer isso. Clarice também saiu do carro. Marina, o que foi? Um aluno me reconheceu. Contou para toda a sala que eu trabalhei como empregada na casa de vocês. Todos me olharam como se eu fosse fraude, como se não merecesse estar ali. Rodrigo segurou ela com força. Marina, você não é fraude. Sou sim. Eu tentei fingir que era professora de novo, mas não sou. Sou só uma empregada que está tentando ser algo que não é mais. Isso não é verdade. Marina se afastou dele, limpando as lágrimas com raiva. É verdade, sim. Vocês não entendem. Eu perdi quem eu era. Não existe mais professora Marina. Existe só a empregada que precisava de ajuda. Clarice se aproximou. Marina, escuta. Não, vocês foram bons comigo, tentaram me ajudar, mas algumas coisas não têm conserto. Eu não posso voltar a ser quem eu era. Aquela mulher se foi. Rodrigo segurou os ombros dela. Marina, olha para mim. Ela olhou, olhos vermelhos, rosto molhado de lágrimas. Aquela sala não define quem você é. Uns 20 alunos não determinam seu valor. Mas eles têm razão. Como eu vou ensinar sendo que mal consigo me sustentar? Como vou falar de literatura quando minha própria vida é um fracasso? Sua vida não é fracasso. É luta. É sobrevivência. É coragem. Marina balançou a cabeça desesperada. Eu vou voltar para casa. Vou procurar trabalho como empregada de novo. É onde eu pertenço agora. Você não pertence a lugar nenhum. Você cria seu lugar. Rodrigo, eu agradeço tudo que vocês fizeram, mas isso aqui não é para mim. Não mais. Ela começou a andar em direção à rua, procurando o ponto de ônibus. Rodrigo ia correr atrás, mas Clarice segurou o braço dele. Deixa ela ir. Como assim deixa? Ela está destruída. Eu sei, mas ela precisa processar isso sozinha. Se a gente forçar agora, vai piorar. Rodrigo viu Marina desaparecer na esquina. Sentiu vontade de gritar, de fazer alguma coisa, mas Clarice estava certa.
Voltaram para o carro em silêncio. Enquanto isso, de volta na sala de aula, algo inesperado estava acontecendo. Uma aluna chamada Júlia, que havia ficado calada durante toda a situação, se levantou. Vocês são nojentos. O aluno que tinha feito a pergunta sobre Marina olhou para ela. O quê? Disse que vocês são nojentos. Todos vocês que riram dela. Júlia, relaxa. Foi só uma piada. Piada? Vocês humilharam uma professora no primeiro dia de aula. Mas ela era empregada. E daí? Isso muda quem ela é? Ela tem diploma, tem experiência, tem tudo que uma professora precisa ter. Outra aluna se juntou. A Júlia está certa. Vocês foram cruéis. Gente, calma. O primeiro aluno tentou se defender. Eu só perguntei porque achei estranho. Estranho o quê? Uma mulher trabalhando para sobreviver? Vocês vivem numa bolha e acham que todo mundo tem a mesma realidade que vocês. Um terceiro aluno se levantou. Sabem o que eu acho? Acho que uma professora que passou por dificuldade vai ensinar muito melhor que uma que nunca passou por nada. Como assim? Porque ela sabe o que é luta de verdade. Sabe o valor da educação. Não está aqui porque é fácil. Está aqui porque lutou para voltar. Júlia pegou o celular. Vou fazer uma coisa. O quê? Vou postar nas redes sociais. Vou contar a história dela e vou pedir para todo mundo respeitar. Júlia, não se mete nisso. Já estou metida. E vocês deveriam estar envergonhados. Ela começou a digitar no celular. Contou sobre a professora que havia saído da sala chorando. Sobre alunos que a humilharam por ter trabalhado como empregada. Sobre o preconceito absurdo que acabara de presenciar. Postou com a hashtag Respeito Prof. Marina. Durante o resto do dia, a postagem teve apenas alguns likes de colegas próximos. Júlia ficou frustrada, achando que ninguém se importava. Mas na manhã seguinte, quando acordou, tinha centenas de notificações. Um perfil grande de notícias universitárias tinha compartilhado durante a madrugada. Depois outro. E outro. Em 48 horas, a hashtag ganhou força dentro da Universidade Santana. Não mudou o mundo, não virou notícia nacional, mas mudou o ambiente do campus. E mais importante, mudou Marina, por saber que havia pessoas do seu lado. Enquanto isso, Marina estava em casa, deitada na cama, abraçada com as 3 filhas. Sofia tentava consolá-la. Mamãe, não chora. Você é a melhor professora do mundo. Não sou mais minha filha. É sim, só porque uns meninos bobos falaram besteira, não muda nada. Laura abraçou a mãe também. Mamãe, você sempre diz que a gente não pode desistir quando fica difícil. Marina sorriu através das lágrimas. Eu sei, minha filha, mas às vezes é difícil demais. O celular dela tocou. Era uma notificação. Depois outra. E outra. E mais uma. Ela pegou o celular. Eram mensagens de pessoas que não conhecia. Mensagens de apoio, de incentivo. Todas com a hashtag Respeito Prof. Marina. Abriu as redes sociais. A postagem de Júlia tinha viralizado. Milhares de pessoas estavam compartilhando, comentando, defendendo ela. Professora Marina merece respeito. Trabalhar como empregada não é vergonha. Vergonha é humilhar quem trabalha. Quero ter aula com ela. Alguém que lutou assim tem muito a ensinar. Marina não conseguia acreditar no que estava vendo. O celular não parava de tocar. Rodrigo ligou. Marina, você viu o que está acontecendo nas redes? Estou vendo agora. A universidade inteira está do seu lado. Os alunos criaram um movimento. Querem que você volte. Marina sentiu o peito apertar de emoção. Rodrigo, eu não sei o que dizer. Não diz nada. Só volta amanhã. Dá outra chance. Ela olhou para as 3 filhas olhando para ela com esperança nos olhos. Está bem, vou voltar. Na manhã seguinte, Marina acordou diferente. O celular havia tocado a noite inteira com mensagens de apoio. Ela leu cada uma delas. Estudantes que nunca tinha visto dizendo que queriam aprender com ela. Professores veteranos contando suas próprias histórias de superação. Pessoas comuns compartilhando como a história dela as havia inspirado. Sofia entrou no quarto com um copo de café. Mamãe, você vai voltar hoje? Marina olhou para a filha. Viu nos olhos dela a esperança. A crença de que a mãe era capaz de qualquer coisa. Vou sim, minha filha. Sabia. Você é forte demais para desistir.
Rodrigo e Clarice chegaram cedo para buscá-la. Mas dessa vez Marina estava diferente. Não tremendo de medo, não insegura, apenas determinada. Obrigada por não terem desistido de mim, ela disse no carro. A gente nunca ia desistir. Clarice segurou a mão dela. Você que precisava acreditar em si mesma de novo. Quando chegaram na universidade, Marina viu algo que a deixou sem palavras. Havia dezenas de alunos na entrada do prédio, segurando cartazes. Bem-vinda, professora Marina. Respeito acima de tudo. Queremos aprender com você. Marina saiu do carro tremendo, mas não de medo, de emoção. Júlia, a aluna que havia defendido ela, se aproximou. Professora, nós sentimos muito pelo que aconteceu ontem. Viemos aqui mostrar que a maioria dos alunos te respeita. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigada. Vocês não fazem ideia do que isso significa para mim. Subiu até a sala de aula com passos firmes. Quando entrou, todos os alunos estavam de pé. Começaram a aplaudir. Um a um se levantou, até que a sala inteira estava aplaudindo ela. O aluno que havia feito o comentário no dia anterior se aproximou, constrangido. Professora, eu quero pedir desculpas. Eu fui um idiota. Não pensei no quanto minhas palavras poderiam machucar. Marina olhou para ele. Viu um garoto jovem, criado em berço de ouro, que nunca tinha precisado lutar por nada. Aceito suas desculpas. E espero que você aprenda com isso. Vou aprender. Prometo. Marina colocou a pasta na mesa. Olhou para aqueles rostos jovens, cheios de expectativa. Respirou fundo e começou. Ontem eu saí dessa sala chorando. Saí porque tive vergonha do meu passado. Vergonha de ter trabalhado como empregada doméstica. Vergonha de não ter conseguido manter minha carreira quando a vida desmoronou. A sala estava em silêncio absoluto. Mas hoje eu voltei. E voltei porque percebi algo importante. Meu passado não é motivo de vergonha. É motivo de orgulho. Ela caminhou entre as carteiras, olhando nos olhos de cada aluno. Eu fui professora universitária durante 12 anos. Ganhei prêmios, publiquei livros, dei palestras. Mas sabe quando eu aprendi mais sobre a vida? Quando perdi tudo. Um aluno levantou a mão. Como assim, professora? Quando você tem tudo, é fácil falar sobre literatura, sobre sociedade, sobre desigualdade. Mas quando você vive a desigualdade, quando você passa fome, quando você precisa escolher entre pagar aluguel ou comprar comida para os filhos, aí você entende de verdade. Marina voltou para a frente da sala. Então sim, eu trabalhei como empregada doméstica, limpei casas, lavei roupas, comi sobras de comida escondida porque estava com fome. E cada uma dessas experiências me ensinou algo que nenhum livro poderia ensinar. O que, professora? Júlia perguntou. Que dignidade não está no que você faz. Está em como você faz. Que respeito não se ganha com diploma, se ganha com caráter. E que a maior riqueza não é dinheiro. É ter pessoas que acreditam em você quando você para de acreditar em si mesmo. A emoção na sala era palpável. Vários alunos estavam com olhos marejados. Então, quando vocês me olharem aqui na frente, não vejam apenas uma professora de literatura. Vejam uma mulher que caiu, que foi humilhada, que perdeu tudo, mas que levantou, porque é isso que a vida exige da gente. Não que sejamos perfeitos, mas que sejamos resilientes. Um aluno no fundo da sala se levantou. Professora, posso falar uma coisa? Claro. A senhora é a professora mais incrível que eu já tive. E a aula nem começou ainda. A sala inteira aplaudiu de novo. Marina sorriu, limpando as lágrimas. Obrigada. Agora vamos começar a aula de verdade. Porque vocês estão pagando caro por essa educação e eu pretendo entregar tudo o que prometeram. As próximas 2 horas foram mágicas. Marina falou sobre literatura brasileira contemporânea com uma paixão que contagiou toda a sala. Citou autores, analisou obras, conectou textos com realidade social e fez tudo isso com uma profundidade que só quem viveu podia ter. Quando a aula terminou, os alunos saíram comentando. Essa é a melhor aula que tive na vida. Ela ensina de um jeito que a gente entende de verdade. Quero todas as matérias com ela. Marina ficou sozinha na sala por um momento. Olhou pela janela, viu o campus movimentado e sorriu. Estava de volta. De verdade dessa vez. Rodrigo e Clarice esperavam no estacionamento. Quando viram o rosto dela,
Souberam que tinha dado certo. Consegui, Marina disse, abraçando os dois. Consegui de verdade dessa vez. A gente nunca duvidou. Rodrigo sorriu. 3 meses se passaram. Marina se tornou uma das professoras mais requisitadas da universidade. Suas aulas tinham lista de espera. Alunos de outros cursos pediam para assistir como ouvintes. A história dela havia se espalhado para além do campus. Jornais fizeram matérias. Programas de televisão a convidaram para entrevistas. Ela virou símbolo de superação e resiliência. Mas o mais importante aconteceu numa tarde de sábado. Marina estava em casa quando recebeu uma ligação. Era do reitor. Professora Marina, tenho uma proposta para você. Diga, Dr. Bernardo. Queremos que você coordene um projeto novo. Um programa de bolsas integrais para mães em situação de vulnerabilidade que queiram voltar a estudar. Marina sentiu o coração acelerar. Um programa para mulheres como eu era? Exatamente. Mulheres que perderam oportunidades, que precisam recomeçar, que têm potencial, mas não têm condições. Você seria perfeita para coordenar. Marina não conseguiu responder na hora. Estava emocionada demais. Professora, eu aceito. Com todo o meu coração, eu aceito. No final daquele ano, o programa Marina Oliveira foi lançado oficialmente. Oferecia bolsas integrais, auxílio moradia, creche para os filhos, tudo que uma mãe precisava para conseguir estudar. Na cerimônia de inauguração, Marina subiu ao palco para falar. Rodrigo, Clarice e as 3 filhas estavam na primeira fila. Há 1 ano atrás, eu estava comendo sobras de comida no chão de uma cozinha. Estava desesperada, sem esperança, achando que nunca conseguiria sair daquele buraco. A plateia escutava em silêncio religioso. Mas 2 pessoas me olharam de verdade. Viram além da empregada. Viram a mulher, a mãe, a professora que estava escondida ali e me deram a chance que eu precisava. Ela olhou para Rodrigo e Clarice. Obrigada por não terem desistido de mim. Os 2 estavam chorando. Mas hoje não estamos aqui para falar de mim. Estamos aqui para falar de todas as mulheres que estão onde eu estava, lutando sozinhas, trabalhando até não aguentar, tentando dar o melhor para os filhos mesmo sem ter o suficiente para si mesmas. Marina segurou o microfone com força. Este programa existe para dizer uma coisa. Vocês não estão sozinhas. Vocês não são invisíveis. E vocês merecem chances. A plateia se levantou em aplausos. Sofia, sua filha mais velha, subiu ao palco e abraçou a mãe. Estou orgulhosa de você, mamãe. Eu também estou orgulhosa de mim mesma, minha filha. 3 meses depois do programa ser lançado, Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era Fernando, o ex-marido. Marina, vi a matéria sobre você na TV. Sobre o programa. A voz dele estava cansada. Eu estraguei tudo. Perdi tudo em apostas. Passei anos na rua. Só queria que você soubesse que eu vi o que você se tornou. Você conseguiu apesar de mim. Marina respirou fundo. A raiva antiga não tinha mais força. Fernando, seu arrependimento não muda nada. Não devolve os anos que lutei sozinha. Você não tem lugar na vida que construí. Desligou e bloqueou o número. Sofia, que tinha ouvido, se aproximou. Era ele? Marina assentiu. Era. Mas não importa mais. Nunca importou. Sempre fomos fortes juntas. Marina abraçou a filha. Aquela foi a última vez que Fernando tentou contato. Ele era apenas uma nota de rodapé num livro cuja autora era ela mesma. Naquela noite, quando voltaram para casa, Marina olhou para tudo o que tinha conquistado. Não a casa, não os bens materiais. Olhou para as filhas dormindo tranquilas, para a dignidade recuperada, para o futuro que finalmente parecia possível. Rodrigo e Clarice tinham se tornado mais que patrões. Eram família agora. Jantavam juntos todos os domingos, comemoravam aniversários juntos, apoiavam um ao outro em tudo. E Clarice tinha mudado completamente. Agora trabalhava como voluntária no programa, ajudando outras mulheres a reconstruírem suas vidas. Tinha aprendido que riqueza sem compaixão não vale nada. Anos depois, Sofia se formou em pedagogia, seguiu os passos da mãe, e no discurso de formatura, contou a história de como sua mãe tinha perdido tudo, mas nunca perdeu a dignidade.
Minha mãe me ensinou que cair não é fracasso. Fracasso é não levantar. E ela levantou tantas vezes que se tornou gigante. Marina estava na plateia chorando de orgulho, porque no final não era sobre o dinheiro que tinha perdido. Não era sobre a carreira que foi interrompida. Era sobre o que ela construiu depois da queda. E o que ela construiu foi muito maior do que qualquer coisa que tinha antes. Construiu esperança para si mesma e para centenas de outras mulheres. E isso ninguém poderia tirar dela nunca mais. Actualiza. Muévelo como que no sé cómo esa cintura de Shakira. Actualiza, actualiza. ¿Qué es esto? Muévelo como que... Plata. Pa, 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 pam, pa, pam, pa, 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 pam. No seas así. Es que, ¿cómo más los voy a entretener si voy a estar aquí picando todo el rato? Tengo que hacer contenido de alguna forma, chicos. ¿Qué hay ahí? Un asqueroso viene, empieza a hablar. Dile, la música está fuerte, no te puedo escuchar. Actualiza, actualiza. Dios mío, que... Dios mío, qué grande las letras y la barra alimentaria. Chica, soy ciega, ¿ok? No puedo, si le bajo me incomoda un poco. Necesito tenerlo así. Aparte, yo estoy jugando en una tele. Pero bueno, ya lo paso. Chica, ¿esto quieres ver? No veo una polla. Mira, ni siquiera puedo ver. Me gustaría tener estos árboles de manzana cerca de la casa. ¿Saben por qué? Porque le da como el misticismo, onda, así como de que hay una cafetería. Ya, ahí yo creo que está. Voy a bajar ahí. Prohibido el viewer planning. Necesito una canción más cantable. Esta canción no me motiva. No me motiva estar cantando. Basta, ¿no? God damn. Modélame así, no. Pose, pose, pose. ¿Qué es esto? Modélame así, no. Pose, pose, pose. Sync. ¿Y yo para qué quiero sync? Bueno, para algo lo querré. Pose, pose, pose. Sí, nomás. Pose, pose, pose. Es que esta no me la sé. Tienen un montón de mods. ¿Qué es esto? Perma. Chiquillos, podemos tener Nah. Vamos a tener una cafetería para que sea la tapadera de que tenemos una fábrica ilegal de dinosaurios, ¿ok? Au. Pose. Ah, la tontera, me estresa. Ya. Pose. Lavado de dinero, claro.
mushroom people, letting you run away. Can't believe you, can't believe you. Let your mother pray. Pap, pap, para, pam, pap, pam, pam. Sí, ustedes tienen que ser conscientes que yo en algún momento voy a tener que rolear. Voy a tener que rolear, ¿ok? Así que ustedes quiero que se preparen mentalmente para eso. Fuerte. Pero bueno, parte del oficio. Mushroom people, sitting you wanna say. Can't believe you, can't believe you. Let your mother pray. Sugar. Oh, so it's right in my pocket. Yeah, right in my pocket. Oh, baby. She's open. Quiero saber qué es eso como de 4 ojos. The kombucha mushroom people, letting you wanna stay. Can't believe you, can't believe you. Let your mother. Ay, sí. I'm feeling better. What do I feel? What do I say? Se me acabó. Me quedé sin antorchas. In the end that goes away. In the end that goes away. What do I feel? What do I say? In the end that goes away. 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 ¿Qué cojones es eso? Yo ahora solo vengo por hierro. Baby no money. Baby no money. No me sé esta canción del bebé no money. No casi pura canción del bebé no money. Mi canción. Mi canción. Oye, tú no vas a venir a decirme qué poner y qué no poner en mi música, ¿ok? La 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 la. Ya, pero ¿para qué decirlo aquí en el stream? I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Ricky cucu caca. Ricky cucu caca. Es la mejor canción que vas a escuchar en tu vida. Eso es. Ricky cucu caca. Oh. Eje. Tú juras que yo no conozco. Yo vivo del Minecraft, cabrón. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. ¡Ah! ¡Ah! No se puede craftear, no se puede craftear. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Es que yo lo voy a matar. Espérate.
No, 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 no. Si ese cabrón no me la va a ganar. No me la va a ganar. ¿Cómo es posible? Si es solo un cofre. Lo peor es que yo lo vi. Ah, yo sabía que era fake. A ver. Vamos a... Pichi, cucu, caca. Caca. Más encima no traje el barco. No me importa.